Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe do canal Futebol de Botão, Felipe Santos falando aqui. Antes de mais nada, deixe seu like aí, seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Hoje é dia de série aqui no canal e continuação da série Histórias das Copas, falando sobre a Copa do Mundo FIFA de 1998, que foi sediada na França e foi a 16ª edição da Copa do Mundo. Eu vou fazer diferente nesse vídeo aqui, eu não vou trazer resumos de jogos na Copa. Eu vou trazer mais os bastidores sobre a misteriosa convulsão do Ronaldo na véspera da final, no dia da final da Copa, né? O que se procedeu sobre a convulsão do Ronaldo. Como eu disse, a Copa da França de 98 foi a 16ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol e é a primeira a contar com 32 seleções. Ocorreu do dia 10 de junho até o dia 12 de julho de 98. O evento foi sediado na França pela segunda vez, tendo partidas realizadas na cidade de Saint-Denis, Marseille, Paris, Lens, Lyon, Nantes, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux e Montpellier. 32 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 15 delas europeias, 8 americanas, 5 africanas e 4 asiáticas. O torneio foi marcado por goleadas, entre elas França 4, Arábia Saudita 0, Brasil 4, Chile 1, Espanha 6, Bulgária 1, Holanda 5, Coreia do Sul 0 e Argentina 5, Jamaica 0. A final da Copa do Mundo FIFA de 98 foi disputada pela França, que havia eliminado a Croácia, a Itália e o Paraguai, e o Brasil, que havia eliminado a Holanda, a Dinamarca e o Chile. A partida foi realizada no dia 12 de julho às 21 horas no Stade de France, com um público estimado em 80 mil pessoas. Sob o apito do árbitro marroquino Said Belkola, Zinedine Zidane marcou 2 vezes no primeiro tempo e Emmanuel Petit ampliou aos 48 minutos do segundo tempo, terminando a partida em 3-0, derrotando a seleção brasileira, então a última campeã do mundo e única tetracampeã da época. Os campeões, o capitão francês Didier Deschamps levantou a taça do primeiro título da França em Copas do Mundo. Ele voltaria a conquistar um título mundial com a seleção francesa 20 anos depois, dessa vez como técnico, se juntando ao brasileiro Zagallo e ao alemão Franz Beckenbauer, até conseguir esse feito como jogador e como treinador. A Copa teve vários destaques, como Edwin van der Sar, Stan, Frank de Boer, Davids, Kluivert e Dennis Bergkamp da Holanda, e o Seedorf também da Holanda, Brian Laudrup e Michael Laudrup da Dinamarca, assim como Peter Schmeichel, Gabriel Batistuta, Ariel Ortega e Verón da Argentina, David Beckham e Michael Owen da Inglaterra, Maldini e Vieri da Itália, Davos Suker da Croácia, Gamarra e Chilaver do Paraguai, Tafarel, Roberto Carlos, Cafu, Dunga, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno do Brasil, e Fabien Barthez, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Yuri Djorkaeff e Zinedine Zidane da França. O sorteio foi realizado no Stade Velodrome em Marseille no dia 4 de dezembro de 97 e trouxe algumas novidades na cerimônia, como ter sido realizado pela primeira vez dentro de um estádio antecedido por um amistoso entre uma seleção da Europa liderada por Zidane contra a seleção do resto do mundo liderada por Ronaldo. França, anfitriã, e Brasil, último campeão, foram cabeça de chave por direito. Os outros cabeças de chave foram escolhidos da seguinte forma: a FIFA definiu que os cabeças de chave seriam eleitos através de um ranking que levaria em conta a participação das seleções nas últimas 3 Copas do Mundo e no ranking FIFA de 95 a 97. Com isso, a Romênia credenciou-se a este grupo, ao lado de Brasil, França, Alemanha, Argentina, Itália, Holanda e Espanha. Em uma entrevista dada em 2018 ao programa de TV France Bleu, Michel Platini polemizou ao afirmar que o sorteio foi manipulado para que o Brasil e França fossem cabeça de chave dos grupos A e C, para que assim só pudessem se enfrentar numa eventual final, já que esse era o sonho da entidade máxima do futebol. Segundo as normas da FIFA, porém, o ato é considerado proibido, uma vez que as seleções devem ser sorteadas uma a uma. Abre aspas. Não iríamos preparar uma Copa do Mundo durante 6 anos para não fazer pequenas travessuras, não é?
Você acha que os demais também não fizeram? Fecha aspas, indagou Platini. No pote A ficaram França, Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha, Itália, Holanda e Romênia. No pote B, na Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Escócia, Inglaterra, Iugoslávia e Noruega. No pote C, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã, Japão, Chile, Colômbia e Paraguai. E no pote D, África do Sul, Camarões, Marrocos, Nigéria, Tunísia, Estados Unidos, Jamaica e México. As sedes foram Saint-Denis com o estádio Stade de France com capacidade para 80 mil pessoas, Marseille com o estádio Velodrome com capacidade para 60 mil pessoas, Paris com Parc des Princes com capacidade para 48.875 pessoas, Lyon com o Stade de Gerland com capacidade para 44 mil pessoas, Lens com o Stade Félix Bollard com capacidade para 41.300 pessoas, Nantes com o Stade de la Beauharnois com capacidade para 39.500 pessoas, Toulouse com o Stadium de Toulouse com capacidade para 37 mil pessoas, Saint-Étienne com o Stade de Frogchar com capacidade para 36 mil pessoas, Bordeaux com Parc Lescure com capacidade para 35.200 pessoas e Montpellier com o Stade de la Mosson com capacidade para 34 mil pessoas. Na primeira fase, no grupo A, ficaram Brasil. Lembrando que eu sempre coloco os times como ficaram na classificação final e não como eles se sortearam nos grupos. O Brasil foi o primeiro do grupo com 6 pontos, a Noruega ficou em segunda com 5 pontos, Marrocos com 4 e em terceiro lugar e Escócia em último com 1 ponto apenas. Detalhe que a regra para essa Copa do Mundo mudou e até hoje se dá por assim, em que são 32 seleções espalhadas em 8 grupos com 4 cada, e as 2 melhores se classificam para as oitavas finais. O Brasil estreou na Copa vencendo a Escócia por 2-1, Marrocos e Noruega empataram por 2-2, Escócia e Noruega empataram por 1-1, e o Brasil na segunda rodada venceu o Marrocos por 3-0. A Escócia foi derrotada na última rodada por 3-0 por Marrocos, enquanto que o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2-1. Esse aqui foi uma partida em que teve uma controvérsia, em que na época as câmeras não pegaram o pênalti do Júnior Banning no jogador norueguês, em que só o juiz viu e que só se foi ver essa imagem aleatória horas depois do jogo, e viu que realmente o Júnior Baiano fez um pênalti no norueguês em que o Rekdal marcou para virar o jogo para os noruegueses vencerem. No grupo B, Itália em primeiro com 7 pontos, Chile em segundo com 3, Áustria e Camarões empatados com 2 pontos, mas por saldo de gols a Áustria ficou em terceiro do grupo. Itália e Chile empataram na estreia em 2-2, destaque para o Baggio ter marcado o gol de pênalti que empataria o jogo. Camarões 1, Áustria 1, Chile 1, Áustria 1, Itália 3, Camarões 0, Itália 2, Áustria 1 e Chile 1, Camarões também 1. No grupo C, França com 9 pontos, Dinamarca em segundo com 4, África do Sul com 2 em terceiro e Arábia Saudita com apenas 1 ponto na lanterna do grupo. Dinamarca estreou vencendo 1-0 a Arábia Saudita e a França estreou com 3-0 em cima da África do Sul. A África do Sul empatou com a Dinamarca por 1-1, França goleou a Arábia Saudita 4-0 e a França depois viria a derrotar a Dinamarca na última rodada por 2-1, enquanto que a África do Sul empatou com a Arábia Saudita por 2-2. No grupo D, Nigéria em primeiro do grupo com 6 pontos, Paraguai em segundo com 5, Espanha eliminada na primeira fase, ainda na fase de grupos com 4 pontos em terceiro, e a Bulgária, a sensação da Copa de 94, foi a lanterna do grupo com apenas 1 ponto. O Paraguai estreou empatando com a Bulgária em 0-0, a Espanha estreou perdendo por 3-2 para a Nigéria. A Espanha estreou perdendo para a Nigéria por 3-2. Esse é o jogo fatídico em que o goleiro Zubizarreta fez um gol contra. Nigéria 1, Bulgária 0.
Espanha 0, Paraguai 0. Nigéria 1, Paraguai 3. Espanha 6, Bulgária 1, mas mesmo com essa goleada em cima da Bulgária, a Espanha estaria eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos. No grupo E, Holanda em primeiro do grupo, assim como o México marcaram 5 pontos, mas pelo saldo de gols a Holanda passou em primeiro e o México em segundo. Bélgica eliminada em terceiro, Coreia do Sul na lanterna do grupo com 1. Coreia do Sul 1, México 3, Holanda 0, Bélgica 0, Bélgica 2, México também 2, Holanda 5, Coreia do Sul 0, Holanda 2, México 2, Bélgica 1, Coreia do Sul 1. No grupo F, Alemanha e Iugoslávia cada uma fizeram 7 pontos, mas pelo critério de desempate passou a Alemanha em primeiro e a Iugoslávia em segundo. O Irã ficou em terceiro do grupo com 3 pontos e Estados Unidos ficou na lanterna do grupo com nenhum ponto. Vale lembrar que na tabela da Copa do Mundo os Estados Unidos conseguiu figurar na última colocação geral da Copa, tá? Os Estados Unidos pegou a 32ª colocação da Copa. Iugoslávia 1, Irã 0, Alemanha 2, Estados Unidos 0, Alemanha 2, Iugoslávia também 2, Estados Unidos 1, Irã 2, Estados Unidos 0, Iugoslávia 1, Alemanha 2, Irã 0. No grupo G passou Romênia em primeiro com 7 pontos, Inglaterra ficou em segunda com 6, Colômbia em terceiro com 3 e Tunísia em última com 1. Inglaterra 2-0 em cima da Tunísia, Romênia 1, Colômbia 0, Colômbia 1, Tunísia 0, Romênia 2, Inglaterra 1, Colômbia 0, Inglaterra 2, Romênia 1, Tunísia 1. No último grupo da fase de grupos, tivemos a Argentina em primeiro com 9 pontos, Croácia em segundo com 6, Jamaica em terceiro com 3 e Japão sem nenhum ponto na última colocação do grupo. A Argentina estreou vencendo o Japão por 1-0, Jamaica foi derrotada pela Croácia por 3-1, Japão foi derrotado pela Croácia por 1-0, a Argentina goleou a Jamaica por 5-0, enquanto que a Argentina venceu a Croácia por 1-0. O Japão foi derrotado pela Jamaica na última rodada por 2-1. As oitavas finais. Brasil derrotou o Chile na goleada por 4-1 em cima do Chile. A Nigéria foi goleada pela Dinamarca por 4-1. A Holanda passou pela Iugoslávia 2-1. A Argentina e a Inglaterra fizeram um jogo histórico, empataram por 2-2 e nos pênaltis a Argentina se classificou em cima da Inglaterra por 4-3. Vale ressaltar que o Beckham foi expulso injustamente nessa partida, onde a Inglaterra ficou com 1 a menos e o Beckham era uma das estrelas do time já à época, e isso impossibilitou que os ingleses pudessem vencer a partida mesmo nos pênaltis. Itália 1, Noruega 0, França ganhou com gol contra do Paraguai por 1-0, Alemanha 2, México 1, Romênia 0, Croácia 1. Nas quartas finais, um dos maiores jogos de Copa do Mundo, Brasil 3, Dinamarca 2, Holanda 2, Argentina 1, Itália 0, França 0 e nos pênaltis a França se deu melhor, 4-3, destaque negativo para o Di Biagio, que foi um dos jogadores que desperdiçaram o pênalti pela Itália. Não foi o Roberto Baggio, ele marcou nessa decisão por pênalti. Alemanha 0, Croácia 3. Nas semifinais, num dos maiores jogos de Copa do Mundo também, protagonizado pelo Brasil e a Holanda, empataram por 1-1 e nos pênaltis do Brasil 4-2 contra a Holanda. França 2, Croácia 1 foi a outra semifinal. Na decisão por terceiro lugar deu Croácia 2-1 para cima da Holanda, enquanto que o Brasil foi goleado na final pela França por 3-0 numa partida atípica da seleção brasileira. Vamos então aos bastidores dessa Copa do Mundo aqui, da convulsão misteriosa do Ronaldo. 24 anos se passaram e até hoje ecoa o questionamento: o que realmente aconteceu com o Ronaldo horas antes da final da Copa do Mundo de 98? Ainda nos primórdios da internet, em uma época em que o termo fake news nem sequer existia, espalharam-se as mais delirantes teorias da conspiração, abre aspas. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados, fecha aspas.
era brincadeira corrente. O que de fato ocorreu, o maior jogador do planeta na ocasião teve uma convulsão na concentração e mesmo assim, apoiado por um laudo médico, entrou em campo na derrota para a anfitriã França por 3-0. E o resto é história. Uma história que eu faço questão de detalhar alguns anos após o episódio, tá? A verdade a verdade estampou revistas da capa de capas da época por uma queda de Ronaldo no gramado no Stade de France. No Brasil, na França e na Itália, destrinchou todo o caos devido na concentração da seleção brasileira, para além de Ronaldo, então chamado de Ronaldinho, antes do surgimento do Xará Gaúcho. Ganham protagonismo o técnico Zagallo e sobretudo o médico Lídio Toledo. Em clima de Copa do Mundo, há 10 dias de abertura no Catar, o blog eu venho tentando destrinchar esse fim do mistério para vocês, tá? Que desde o final da Copa da França fica a pergunta: o que aconteceu com o Ronaldinho e a seleção naquele dia? Finalmente eu vou tentar desvendar o mistério aqui para vocês e revelar um pouquinho dos bastidores da derrota brasileira no Mundial. O súbito mal-estar de Ronaldinho, o Ronaldo, fenômeno, ocorrido horas antes do Brasil entrar em campo para disputar o pentacampeonato mundial no dia 12 de julho de 98, já foi motivo de choro. Atribuía-se ao fato a surra de 3-0 aplicada pelo selecionado francês sobre a desnorteada seleção brasileira. Depois virou tema de chacota, com o menino Ronaldo desempenhando um injusto papel de Judas em Sábado de Aleluia. Nos últimos tempos, porém, o caso vinha se transformando num mistério, da qual a morte de PC Farias ou o ET de Varginha. Essa visão conspiratória não é exclusiva dos brasileiros. O jornal italiano Corriere dello Sport fala da misteriosa pílula azul, tomada pelo fenômeno depois da crise. O jogador francês Zidane, carrasco do Brasil na final, diz que, abre aspas, o mundo talvez só saiba de parte do que realmente aconteceu naquele dia, fecha. Nos últimos meses, a equipe de nos últimos meses eu tô tentando procurar algumas respostas sobre esse caso para trazer para vocês nesse dia de hoje, tá? Sobre aquele fatídico dia e seus desdobramentos. Foram entrevistar, eu tentei procurar entrevistas de alguns personagens da época, entre jogadores, membros da comissão técnica, adversários e médicos, para trazer aqui hoje nesse vídeo. Os resultados até que me surpreenderam, porque o Ronaldo teve uma convulsão, sim. O problema tem um complicado nome de crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Até então eu não sabia de nada disso, até eu fazer essa pesquisa. Os sintomas apresentados pelo jogador indicavam que ele deveria ficar em repouso e não disputar uma final de Copa do Mundo. Naquele dia, Zagallo só viu o Ronaldo minutos antes da partida começar. O técnico tomou a decisão incorreta de escalar o jogador por falta de informações mais detalhadas. O atleta correu o risco de sofrer outra convulsão durante a partida. A pílula azul era o potente calmante Valium, que teria minado ainda mais as condições do jogador entrar em campo. Os médicos Lídio Toledo e Joaquim da Mata erraram em liberar Ronaldo e até hoje se enrolam na hora de explicar a história. História que é contada nas 8 páginas que eu vou tentar ler, porque eu vou ler para vocês aqui agora. Foi convulsão. Às 2h03 da tarde, no horário da França, no dia 12 de julho de 98, o maior jogador do mundo apagou. Ronaldo Luiz Nazário de Lima perdeu a consciência quando seu cérebro sofreu uma sobrecarga nos neurônios e o resto do corpo perdeu o controle. Por quase 2 minutos, os jogadores que testemunharam a cena viram um amigo tremer com violência, enrijecer a musculatura das extremidades, respirar com dificuldade, ficar roxo, babar, se transfigurar. Veja quadro O Grande Mal.
Até hoje, as especulações sobre o distúrbio que atingiu Ronaldo 7 horas antes da final da Copa falaram de convulsão, crise nervosa, síndrome do pânico, etc. Chegou-se até mesmo a afastar a hipótese de convulsão, na verdade, a única correta. Distúrbios como o que o Ronaldo sofreu atingem 2% da população mundial, mas raramente são presenciados pelos médicos. Abre aspas. O diagnóstico se baseia nas informações dadas pelas pessoas que presenciaram a convulsão, fecha aspas. Explica o neurologista Milsberto Scaff, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Dr. Scaff explica o quadro descrito, abre aspas. Os sintomas são de uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, fecha aspas. Eu procurei outros 3 renomados, mais entrevistas de outros renomados neurologistas brasileiros e nas entrevistas que eu vi, não necessariamente sobre o caso do Ronaldo, foi que todos cravaram que o mesmo diagnóstico. Vou abrir aspas para falar de um em específico. Não tenho dúvida de que esse foi o distúrbio sofrido por Ronaldo, sofrido por pessoas que tomaram esse remédio seguido da convulsão. E teve um professor da Escola Paulista de Medicina que sim falou sobre o Ronaldo, por exemplo, que é uma das convulsões de mais fácil diagnóstico, pois seus sintomas são os mais evidentes, fecha aspas. Sustenta o neurocirurgião Alex Caetano de Barros, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Abre aspas. Todos os sinais são de uma crise convulsiva generalizada, fecha aspas, diz o médico Marcelo Bezerra, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Medo de epilepsia. Se os sinais são tão claros, por que até agora ninguém havia apontado com certeza o distúrbio de Ronaldo? A resposta pode estar na Internazionale de Milão, a equipe na qual atuava o brasileiro. Os dirigentes italianos fazem de tudo para caracterizar a crise do fenômeno como mal-estar provocado pelo estresse. Abre aspas. Não deve haver interesse no clube em dizer que o jogador mais caro do mundo sofreu uma convulsão, já que se o problema voltar a se manifestar, se tratará então de epilepsia. Fecha aspas. Pondera o Dr. Akari. Na definição médica, a epilepsia é a recorrência de convulsões. Abre aspas. Descarta a hipótese de convulsão, fecha aspas, diz Piero Volpi, o médico da Internazionale. Todos os exames neurológicos apresentaram resultados normais. A declaração de Volpi não bate com o diagnóstico do Dr. Alex Caetano de Barros, encarregado pela Internazionale da Internazionale dos exames a que Ronaldo se submeteu no Rio de Janeiro após o Mundial. Abre aspas. Foi uma crise convulsiva, fecha aspas, atesta Barros. Segundo o médico que conversou demoradamente com Ronaldo e com seus pais, não há registros de casos semelhantes na família. Em meados de maio, Ronaldinho se submeteu novamente a testes neurológicos na Itália. Ficou 24 horas sem dormir para deixar o sistema nervoso mais sensibilizado e passou por um eletroencefalograma. Abre aspas. Os resultados voltaram a ser normais, informou Reinaldo Pita, um dos empresários do Ronaldo da época. Outro fator que serviu para embaralhar ainda mais a verdade foi nossa, deu um soluço. Outro fator que serviu para embaralhar ainda mais a verdade foi o comportamento dos médicos da seleção, logo depois da Copa. O ortopedista Lídio Toledo e o clínico Joaquim da Mata deram entrevistas levantando diversas hipóteses sobre o distúrbio de Ronaldo. Lídio mencionou a distonia neurovegetativa, termo ultrapassado que define vagamente uma série de distúrbios de fundo nervoso. Joaquim falou de conversão, espécie de desmaio causado por tensão ou choque emocional. Curioso é que nos momentos que se seguiam ao mal-estar de Ronaldo, os dois falaram claramente em convulsão.
Quando fui ver Ronaldo, o Dr. Joaquim me avisou que ele tinha tido uma convulsão, diz Zico, então coordenador técnico do Brasil. Vi que era convulsão na hora, reforça Lídio hoje. Embora não seja neurologista, tenho muita experiência nesses casos porque trabalhei 39 anos no pronto-socorro do Hospital Miguel Couto. Médicos nervosos. Ao ver o estado de Ronaldinho, Lídio teria ligado na hora para o neurologista Aderbal Maia, do Hospital Samaritano. No Rio de Janeiro foi Aderbal quem teria recomendado que se levasse o jogador para fazer exames. Hoje, contudo, o neurologista se mostra extremamente nervoso ao comentar o fato. Procurado por alguns repórteres à época, Maia destemperou-se e disse, abre aspas, não quero me envolver nessa porra. Me desculpa o palavrão, mas estou de saco cheio. Outra coisa, vê logo o que você vai publicar. Se tiver alguma coisa diferente do que eu falei, você toma cuidado. Muita gente passa na minha mão aqui no hospital e... tá entendendo? Fecha aspas. O que pode estar deixando alguns médicos à beira... O que deixava alguns médicos à beira de um ataque de nervos é o fato de Ronaldinho ter disputado uma final de Copa do Mundo. Apenas 7 horas depois sofreu uma convulsão. Abre aspas. Foi um erro absoluto, já que as 24 horas que se seguem a uma convulsão são as mais propícias para a recorrência do problema. Fecha aspas. Afirma o neurologista Barros. Abre aspas. O Ronaldinho poderia ter sofrido outra convulsão na frente de 2 bilhões de telespectadores. Fecha aspas. O doutor Acari concorda. Foi uma temeridade. Os médicos erraram em liberá-lo. Tudo leva a crer que Ronaldo ainda estava atordoado quando entrou em campo. Depois de sofrer uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, o paciente enfrenta o chamado estado crepuscular, além de estar com a musculatura em pandarecos. Fica sonolento, moroso, perde a relação tempo e espaço. Esse parece ter sido o caso de Ronaldo. Basta lembrar que ele disse se sentir como se tivesse levado uma surra após a crise. O encontrão com o goleiro Barthez também serviria para demonstrar que ele estava sem time na final. Abre aspas. Quando vi Ronaldo na corrida, achei que ele ia parar, porque a bola estava mais para mim. Mas ele continuou e houve o choque, fecha aspas, relembra Barthez. Outro motivo de estresse entre os médicos tem sido a misteriosa pílula azul tomada por Ronaldo. Abre aspas. Demos meio comprimido de Valium, 5 mg, depois do jogo, afirma o Dr. Joaquim. Abre aspas novamente. Já vi através da imprensa o Dr. Lídio dizer que deu o medicamento antes do jogo, depois do jogo e até no avião de volta. Fecha aspas. Desconfia o médico Barros. Abre aspas novamente. Alguém deve tê-lo alertado sobre o erro que cometera. Fecha aspas. Na época, o próprio Ronaldo afirmou em entrevista à TV Globo que havia tomado uma pílula azul antes do jogo. O principal efeito colateral do Valium é uma sonolência que pode durar até 24 horas, e talvez o craque brasileiro tenha enfrentado uma final de Copa do Mundo nesse estado. Qualquer que tenha sido a hora, foi errado dar o medicamento para Ronaldo. O Valium é um ansiolítico, ou seja, um forte calmante que deve ser ministrado em pessoas com crise nervosa. Abre aspas. Não tem sentido dar um comprimido de Valium para quem teve uma convulsão há horas. A substância só serve para abortar uma crise na sua forma intravenosa, na injeção. Esclarece o doutor Acari. Se Lídio sabia o que Ronaldinho teve, por que deu um calmante que não tinha nenhuma ação sobre convulsões? Outra dúvida que permanece: quando o medicamento foi dado? Promessa de gol. Lídio Toledo e Joaquim da Mata haviam barrado Ronaldo e só o liberaram depois dos resultados dos exames feitos na Clínica des Lilás. A clínica foi a única da região de Paris indicada pela FIFA e pelo comitê organizador da Copa para o atendimento de jogadores durante a competição. O radioneurologista da Lilás achou que nós estávamos mentindo porque nenhum dos exames acusou nada. Relembra o Dr. Joaquim. Só que cerca de 20% dos pacientes que sofreram convulsões apresentam exames com resultados absolutamente normais. Abre aspas. Li o relatório da clínica Lilás
Em nenhum momento está escrito que o jogador podia jogar futebol. Fecha aspas. Conta o Dr. Alex Caetano de Barros. Abre aspas. Não sabíamos dessa história de que Ronaldo não ia jogar. Fecha aspas. Revela Philip Criff, diretor da Lilás. Portanto, a pergunta, abre aspas, Ronaldinho pode jogar a final? Fecha aspas. Não foi feita pelo médico brasileiro, e se fosse, dificilmente a resposta seria dada. A responsabilidade, afinal, era de Joaquim da Mata e Lídio Toledo. E o que os dois deveriam ter feito? Colocar o jogador em repouso, nunca deixar disputar um jogo. E o que os dois deveriam ter feito? Colocar o jogador em repouso, nunca deixar disputar um jogo de futebol, responde o Dr. Acari. O professor Scaff pondera que a decisão depende da avaliação dos médicos, mas admite que nos seus 33 anos de experiência, deu sempre uma só recomendação para pacientes que depois de crises apresentaram sinais como sonolência e dores no corpo: repouso. Na clínica Lilás, Ronaldo começou a pressionar o Dr. Joaquim. O médico ligou para Lídio. Abre aspas. Eles fizeram todos os exames e não encontraram nada. O Ronaldo quer jogar. Vamos ter problemas. Fecha aspas. O jogador estava tão confiante que até prometeu aos médicos franceses marcar um gol em homenagem a eles. Quando o Ronaldo encontrou o técnico Zagallo no vestiário do estádio Saint-Denis, faltava menos de uma hora para o Brasil entrar em campo. Apesar de todos os acontecimentos, era a primeira vez que o velho Lobo via o jogador naquele dia. Embora Lídio afirme que o treinador foi alertado 20 minutos depois do acontecido, Zagallo desmente o médico. Abre aspas. O Lídio só me avisou do problema 3 horas mais tarde. Fecha aspas. Lembra-se irritado. E quando o Supremo comandante da seleção soube da convulsão, Ronaldinho já tinha saído rumo à clínica Lilás. Abre aspas. Acho que esse foi o grande erro. Na hora que aconteceu o problema, não avisaram nem o Zagallo nem a mim nada. Fecha aspas. Reclama Zico. Abre aspas novamente. Toda vez que olhávamos para o Ronaldo, o pensamento que vinha à mente era de que ele ia ter a crise de novo. Fecha aspas. Recorda o volante César Sampaio. Abre aspas. Ver ele todo o rosto foi assustador. Ficamos o tempo todo temendo pela sua vida. Fecha aspas. Lembra o zagueiro Gonçalves. Abre mais uma vez as aspas. Achei que ele ia morrer. Fecha aspas. Confirma o lateral Zé Carlos. Ao contrário dos seus atletas, Zagallo não tinha na cabeça a imagem aterradora da convulsão. Também não encontrara o atacante atordoado na hora do lanche. O Ronaldo que Zagallo encarava estava até com boa aparência. Abre aspas. O melhor jogador do mundo pede para jogar. Os médicos liberam. Vou fazer o quê? Fecha aspas. Diz o técnico. Abre novamente as aspas. Escalei. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Fecha aspas. Em campo, a presença de Ronaldo obrigou os jogadores a tomarem uma decisão correta, mas que se mostrou fatal no desenrolar da partida. Com medo de que cabeceasse, os brasileiros deixaram Ronaldo sem atribuições defensivas nos escanteios contra o Brasil. Normalmente, o atacante marcaria Zidane de 1,85 m, que como o Ronaldo, de 1,83 m, era perigoso, mas péssimo nas cabeçadas. No novo desenho tático, Júnior Baiano pegou o zagueiro Leboeuf, Aldair o atacante Guivart, César Sampaio o ala Thuram e Leonardo de 1,77 m Zidane. Não deu certo e o francês marcou um dos primeiros gols de cabeça da sua carreira. Abre aspas. No momento do segundo gol, ouvi o Dunga, de 1,77 m, gritar que ele pegaria o Zidane. Fecha aspas. Recorda Leonardo. Também não funcionou. Zidane 2-0. Procurado pela Placar à época, Ronaldo se recusou a falar sobre o tema, mas na edição de abril da revista inglesa Full Fortune, há uma entrevista na qual o brasileiro aborda o Mundial. Ele diz que pediu a Zagallo para entrar, pois se sentia bem. Também faz uma avaliação precisa do que foi a seleção na Copa. Abre aspas. O Brasil não jogou bem quase todas as partidas e jogou muito mal a final, quando todos os jogadores atuaram mal. A França mereceu. Fecha aspas. Esquimó no Polo Norte. Tomada minutos antes do início do jogo, a decisão de escalar Ronaldo surpreendeu. Abre aspas. Quando cheguei ao vestiário, Zagallo já tinha mandado o Ronaldo se aquecer. Fecha aspas. Conta o Zico.
O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, só foi comunicado da mudança mais tarde. Abre aspas. Quando soubemos, ficamos perplexos, vendo e ouvindo tudo, querendo entender o que se passava. Fecha aspas. Relembra o meia Leonardo. O que aconteceu foi que os médicos Lídio Toledo e Joaquim da Mata foram esmagados pela responsabilidade de barrar o melhor jogador do mundo numa final de Copa. Imagina a minha situação, defende-se Lídio. O Ronaldinho diz que está bom e o médico veta e o time perde. No dia seguinte o jogador declara que estava bem e que o fulano de tal o barrou. Aí vou ter que mudar de país, vou pro Polo Norte, vou virar esquimó. Foram palavras do Lídio isso, tá? O meia Leonardo resume a situação, abre aspas. Se fosse qualquer outro não jogaria e pronto. Fecha aspas. Irônico, o azar de Ronaldo e do Brasil foi ser ele o melhor do mundo. A taça é deles. O meia Zidane, o goleiro Barthez e o técnico Aimé Jacquet contam com como a França massacrou o Brasil na final da Copa. Convulsões e confusões à parte, não há como contestar a vitória francesa na Copa de 98. Além de sapecar 3-0 na final contra o Brasil, a França do técnico Aimé Jacquet teve a defesa menos vazada com apenas 2 gols sofridos e o ataque mais eficiente com 15 na competição inteira. Se o time não mostrou nenhum atacante de respeito, ao menos teve craques como o goleiro Barthez, o zagueiro Desailly, o Alan Thuram, o volante Petit e o cerebral meia Zidane. A época teve a revista Placar teve conversas com Barthez, Zidane e Jacquet. Os três relembraram do jogo contra o Brasil e reafirmam: venceu o melhor time. Então, galera, foi isso que aconteceu, o que rolou durante o pós e o antes e o depois da convulsão o antes, o durante e o depois da convulsão do Ronaldo para a final da Copa de 98 contra a França. Vale destacar que nessa Copa do Mundo o Romário foi cortado às vésperas da estreia do Brasil na Copa porque tinha uma lesão, só que o Romário voltou para o Brasil. O Romário à época jogava no Flamengo, no Flamengo. Ele voltou, jogou uma partida contra o Internacional, se eu não estou enganado, marcou um gol para provar que estava pronto para jogar a Copa do Mundo, que ele ia se recuperar. A previsão de recuperação do Ronaldo era para pro Romário era para as oitavas ou quartas de finais da Copa. Mas certamente com tudo que aconteceu com o Ronaldo à época da convulsão e tudo mais, é que se ele não puder, o Romário tivesse ali, o Ronaldo realmente não ia jogar o Romário e o Bebeto no ataque. Porque o Romário tinha nome para barrar o Ronaldo, coisa que o Edmundo não tinha, por mais que tinha sido um dos melhores jogadores do Brasil, jogando no Brasil à época. Ele era o craque do Vasco, estava jogando na Fiorentina, foi jogar na Fiorentina depois e tudo mais. O resto é história. Mas a verdade é que se o Romário tivesse naquela seleção ainda ali, o Romário com certeza estaria em campo e não o Ronaldo, que aí teria um nome para poder barrar com toda certeza o Ronaldo na final da Copa. O Ronaldo não deveria ter jogado. Há toda uma lenda que o Brasil vendeu essa Copa para a França vencer a Copa do Mundo e o Brasil vencer a próxima e tudo mais, que estava tudo combinado e armado também. Nunca vamos saber se é verdade ou não. Eu fico com a história da convulsão do Ronaldo. Vale se destacar nessa Copa do Mundo também a grande partida que a Argentina e Holanda duelaram pelas quartas de finais, em que a Argentina abriu o marcador, mas que a Holanda virou o jogo. Aliás, que a Holanda abriu o marcador nesse jogo com o Clive, que a Argentina empatou com o Claudio Lopes ainda no primeiro tempo. Que no finalzinho do jogo, o Bergkamp fez um golaço, um gol de placa, um verdadeiro gol de placa nessa partida, é uma verdade. E teve a Croácia como zebra da Copa, ficando em terceiro lugar da Copa, eliminando, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha em 94 foi eliminada pela Bulgária. Foi a grande zebra da Copa de 94 foi a Bulgária eliminando a Alemanha nas quartas. Dessa vez a Croácia fez o favor de eliminar a Alemanha também nas quartas de finais. A Alemanha que já tinha uma geração envelhecida de jogadores e nenhuma renovação à altura para os tempos áureos que os alemães viveram. Viriam reformular seu elenco para a Copa de 2002, mas é vídeo para a próxima Copa do Mundo, é claro. E
E é isso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do jogo completo que tem no YouTube para vocês assistirem quem tiver interessado na partida entre Argentina e Holanda, com narração de narradores da TV Globo, tá? Mais precisamente do Kleber Machado. Eu não sei se vocês vão querer assistir, mas eu já assisti, vale a pena. Foi um jogão de bola. E agora vamos às premiações aqui para saber o artilheiro da Copa, que vocês já sabem. Quem não sabe vai ficar sabendo agora, que foi o Davos Suker, com 6 gols na Copa. O Ronaldo, ainda mesmo que teve a convulsão durante a Copa do Mundo, a final da Copa, foi o melhor jogador dessa Copa do Mundo. O prêmio FIFA Yashin ficou com o Barthez como o melhor goleiro, Fabian Barthez da França. O troféu Fair Play, time menos faltoso, ficou para a Inglaterra e para a França, sendo que o time mais divertido ficou com a França. Seleção da Copa. Goleiros. Foi a primeira seleção da Copa que teve uma seleção completa com seus 23 jogadores, tá? Com seus 17 jogadores, perdão. 5. Eu fazendo conta aqui agora. O 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com 18 jogadores, perdão. Os goleiros foram Chilaver do Paraguai, Tafarel do Brasil e Barthez da França. Os defensores, Roberto Carlos do Brasil, Desailly da França, Thuram da França, Frank de Boer da Holanda e Carlos Gamarra do Paraguai. Um adentro aqui que eu achava que o Cafu deveria estar nessa seleção aqui, porque ele fez uma ótima Copa do Mundo, tá? E o Gamarra que saiu da Copa do Mundo sem sofrer um cartão amarelo que fosse, tá? Quando ele foi eliminado pela França junto ao seu país nas oitavas de finais. Os meio-campistas: Dunga Rivaldo do Brasil, Michael Laudrup da Dinamarca, Zidane da França, David da Holanda e Beckham da Inglaterra. No ataque, o Ronaldo Fenômeno do Brasil, Davos Suker da Croácia, Laudrup da Dinamarca e Bergkamp da Holanda. Vale ressaltar que mesmo com uma boa campanha na Copa do Mundo, a Argentina não conseguiu colocar nenhum jogador na seleção do campeonato. O gol do torneio da FIFA foi do Pierre Nianca contra a Áustria, o primeiro lugar, o jogador de Camarões. O segundo foi do Michael Owen contra a Inglaterra. E o terceiro lugar ficou para o Hadji de Marrocos, o Mustafa Hadji, no jogo contra a Noruega. Bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu trouxe nesse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, mas não como o da Copa de 94, que eu tive que dividir em duas partes. Mas eu coloquei mais a situação do que aconteceu do Ronaldo, porque foi muito importante nessa Copa do Mundo que se precedeu e o que ocorreu na final da Copa do Mundo, graças a convulsão do Ronaldo. E repetindo, eu vou deixar o link da descrição do vídeo aí do jogo entre Argentina e Holanda pelas quartas de finais. Valeu, até mais e fui! Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem o sininho. E deixarem o like também, muito importante.